racional universalista. Sejam bem-vindos, velhos e novos amigos e todos que nos querem bem. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui na nossa rádio Paradise FM. Programa Umbanda Racional. Eu sou Alexandre Muniz, terapeuta, escritor, tarólogo, umbandista e estamos reunidos sempre todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite. Lembrando também, quem gosta de uma boa leitura, sempre vou falar do nosso livro aqui psicografado. Por enquanto, né, já está saindo mais um, mas o primeiro da trilogia, que é o Triângulo Divino, uma jornada espiritual, pela editora Madras. É um romance espiritualista que fala de uma cidade espiritualista de caráter mais universal. Não é só aquela questão muito humana que a gente conhece, né? Principalmente aí do nosso lar, que tem só uma questão muito parecida com a Terra. Não. É uma cidade que trabalha mesmo num caráter mais universalista, que tem mais possibilidades. Como eu sempre falo, que a espiritualidade não se põe numa caixinha. Infelizmente a gente sabe, né, e pelas leituras você percebe que as questões espirituais elas são muito fechadas por causa, né, talvez do momento da evolução de quem, né, de quem está lendo, de quem vai ter contato com esses conteúdos, e traz uma espiritualidade mais próxima da esfera humana. Mas a gente sabe que a espiritualidade é muito mais ampla do que isso, as possibilidades são muito maiores do que isso. Os próprios guias informam. E este livro é muito interessante porque ele fala sobre isso, ele dá uma, vamos dizer, não se aprofunda tanto, mas ele mostra como funciona, e mostra até a presença de seres espirituais de outros mundos lá dentro do Triângulo Divino, trabalhando, né, ajudando a própria humanidade no plano espiritual. É muito interessante e vocês vão gostar bastante. Bom, eu já tinha falado que a gente ia falar sobre Kizila. Eu não consegui falar semana passada porque eu me estendi no assunto, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero, antes de tudo, como sempre, né? Sempre que a gente vai tocar em assuntos polêmicos, eu gosto de deixar isso claro. Não sou mestre de nada, não sou sacerdote de nada, né? Não sou iniciado em nada. Não, eu sou aquela pessoa que realmente vivenciou muitas coisas no plano, né, aqui na Terra, com questões espirituais. Vi muita coisa legal, assim também como vi muita coisa que deixaria triste aí o pessoal que realmente trabalha na luz, né? Pessoas perdidas se achando extremamente sábias ou superiores às demais, usando a religião, né? Quase não existe, né, galera? Isso quase não existe hoje em dia. Mas assim, eu, através do meu aprendizado, do que eu vivenciei, do que eu aprendi, eu comecei a questionar muitas coisas, até porque a vida da gente, como eu falei, a espiritualidade não tem como você pôr numa caixinha. Essa coisa de falar, o fundamento é isso e você tem que obedecer isto, porque isso é a única coisa que funciona, é a única coisa que é praticada há milênios, então você tem que abaixar a sua cabeça, não questionar e simplesmente fazer, porque é assim que funciona e pronto. Isso eu sempre fui avesso, nunca. Eu não acredito numa espiritualidade que não evolui, eu não acredito numa
eu não consigo acreditar ou pôr a minha vida numa religião onde não há evolução, onde ela fica congelada, onde há preconceitos, seja eles quais forem. A gente sabe que onde há o ser humano sempre haverá julgamento, pelo menos, né, no momento evolutivo que estamos, sempre haverá julgamento, sempre haverá discórdia, sempre haverá a imposição pelo medo, a imposição pela obrigação, e nós não somos obrigados a nada, a não serem a evoluir, né? Evoluir, a crescer como pessoa, a melhorar como pessoa. E muita gente não entende isso, né? A gente sabe que tem muitos espíritos ligados ainda, né, pelo caráter, né, dogmático que as religiões trazem. E isso existe também no campo espiritualista, né? Tem essas questões, e a gente fala de dogma, já pensa o quê? Em cristianismo e por aí vai. Mas não, a gente tem também, né, no caráter espiritualista. Isso eu ouvia muito quando eu era mais novo. Tem que ser feito assim porque é assim que deve ser. Esse assim que deve ser, isso muito sempre me incomodou, sempre mexeu comigo, porque eu não gosto dessa coisa de fazer às cegas, principalmente quando tem a ver com a minha evolução, tem a ver com o meu aprendizado. Essa coisa de não, você faça às cegas, faça assim, porque é assim que funciona há milênios, e a pessoa não me der a base, não me der o porquê disso, e não tiver lógica para mim, não vai funcionar. Mas por que eu falei tudo isso? Porque eu não sou mestre de nada, gente. Eu estou no aprendizado, estou no crescimento. Eu sempre sou muito aberto para as novidades, para as coisas novas, porque eu acredito sim que a religião tem que evoluir com o passar das décadas. Religião que não evolui tem algo errado, ou pelo menos, se não tem algo errado, ela mostra que ela existe somente para um grupo de espíritos mesmo, né? Espíritos congelados espiritualmente, na questão de evolução espiritual, de abertura para conhecimentos. Não, eles só seguem regras, eles só seguem fórmulas. E se não for desta forma, a sua vida vai dar errado, a sua vida vai para trás. É como se fosse um punimento, né? A questão de punir, né? Do orixá vir te castigar, o orixá vir te prejudicar. É muito ruim, né? Você pensar nisso, como você enxergar o orixá como a questão do Deus cristão do Velho Testamento, né? Aquele Deus vingativo, aquele Deus humano, que ele se vinga, que ele tem raiva, que ele tem ódio. E muita gente leva o conceito do orixá por este lado, né? Não, o orixá, se você não fizer do jeito que ele quer, ele vai se vingar de você. Se vingar assim, ele te punindo, né? Você fazendo algo errado que ele não aceita, né? Você comendo algo que ele não aceita, e o fato de você comer algo, né? Porque num questionamento aí, né? Numa história que traz referente àquele orixá, que fala que ele passou, né, alguns momentos ruins com aquele fruto, com aquela questão. Então ele pegou aversão àquilo, então ele tem aversão àquilo. Todo filho dele que entrar em contato com objetos de aversão será desequilibrado, será punido. É a mesma visão do Velho Testamento. Se você for olhar, é aquele Deus vingativo, que se você não fizer exatamente tintim por tintim o que mandado mesmo, você vai ser punido da pior forma. Como? Através de sofrimento, desequilíbrio, doenças,
perda financeira, perda da sua saúde, perda do teu equilíbrio. É muito engraçado isso, né? A gente sabe que essa é uma realidade, sim, dentro de uma religião, né, espiritualista, mas não é o caso da Umbanda. Umbanda não tem quizila. Umbanda não trabalha desta forma. Uma coisa muito interessante que, como eu falei a programas passados, Umbanda e Candomblé são caminhos diferentes. É porque existe aí a questão de algumas pessoas, algumas não, várias pessoas do Candomblé migrarem para a Umbanda e trazerem o conceito da Umbanda, do Candomblé para dentro da Umbanda. Só que trouxe aquele conceito entre aspas. Por quê? Porque a questão do orixá, a questão de você trabalhar o orixá ou louvar mesmo o orixá tem a ver com o Candomblé, não tem a ver com Umbanda. Umbanda, o pilar da Umbanda é a caridade, é o trabalho com guias, com espíritos. E o orixá ele foi incorporado na Umbanda justamente pela entrada desses irmãos que tinham contato com conceitos de Candomblé. Tá errado? Não tá. A Umbanda absorve conceitos, só que ritos, ligados ao orixá pertencem somente ao Candomblé, a exclusividade do Candomblé. Até porque na Umbanda não existe a questão de você deitar para o santo, não existe a questão de você raspar para o santo, não existe essa questão de recolhimento. Na Umbanda não existe. Umbanda é você preparar a tua mediunidade para receber os guias. Mas assim, com o passar dos tempos, o orixá, o conceito orixá foi entrando dentro da Umbanda. Não é regra, porque há umbandas que não trabalham mesmo com o orixá, tá? Principalmente umbandas ligadas mais ao kardecismo, né? Eles não levam o orixá para dentro dos ritos e não está errado, assim como também não está 100% certo a Umbanda que só mexe com o orixá. Mas que a gente sabe aí que tem uma Umbanda, uma vertente já há uns 20 anos, né? Ela cresceu bastante dentro da Umbanda e o conceito maior dela é a visão do orixá como 7 linhas, mas nós sabemos que as 7 linhas de Umbanda não são os orixás, até porque os orixás são mais de 200, 256, eu não lembro ao certo, e a visão, né, da Umbanda traz 12, né? Eles falam que é 14, mas Omulu, Baluaê, Yansan, Oiá, né, e Logunã é a mesma coisa. Mas assim, e Egunitá, né, que faz tudo parte de Yansan. Mas tudo bem, eu não estou aqui para julgar ninguém, gente. Eu não sou mestre, não venho aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu venho para fazer vocês pensarem. Porque nós vivemos tempos, novamente, estamos entrando em momentos em que as pessoas não pensam, né? É mais fácil você seguir algo só porque é falado. As pessoas incorporam a fé do outro como sendo sua. E a fé é muito individual. O que o outro acredita, né, o que o outro leva como carro-chefe na base religiosa dele, não quer dizer que tem que ser a sua. Mas muitas pessoas entendem, não gosta do conceito. Legal, você gosta do conceito? Abrace o conceito. Tudo bem. Só que dentro da tua fé você tem que se estruturar e não seguir somente palavras escritas num livro ou ditas por alguém, algo dito como lei divina, né? Não, isso está ali no papel, então se está no papel é 100% confiável. Não, porque de repente aquilo que traz como conceito não serve para o teu caminho espiritual, não serve para o teu momento de evolução. Aquilo que está escrito ou aquela lei, entre aspas, que alguém vem
né, te dizer que você tem que seguir aquele fundamento, porque se você não seguir, sua vida não vai para frente. Pois é, isso é a fé daquela pessoa que se guia pelo medo. Se você é uma pessoa que também se guia pelo medo, né, se você é uma pessoa que não raciocina na questão fé, você vai somente pelo lado mais passional, então com certeza você irá abraçar essa ideia. Geralmente, né, são pessoas que se agrupam, né, com uma sensação, com um mix entre respeito e medo. Então, assim, como eu digo, é ligado muito ao Velho Testamento. E a gente sabe que essas questões de Quizila vêm dessa época, né, do medo. O orixá era usado para impor respeito contra os seus inimigos, né? Um orixá era cultuado por um grupo específico, e esse orixá geralmente era muito melhor do que o outro da outra aldeia. Então, assim, tinha aquelas brigas, né, veladas de um sobrepujando o outro, né, brigando, entrando em riste, né, entrando em guerra, e isso mostrava como era o passado, né, que eram as aldeias realmente em guerra, e tanto que tinham, né, os escravos, aqueles que as aldeias que eram dominadas, as pessoas ali viravam escravos das outras, né? Então a gente sabe que isso existe há milênios, e o orixá era usado também nesse nível de evolução, e foi trazido para cá até hoje, né, como tendo essas questões de medo, né, impor o medo, impor o respeito pelo medo, impor o respeito não pelo conhecimento, pelo medo. O conhecimento só será aberto após não sei quantos anos que você tiver aí, né, de vivência dentro de um rito. Tudo bem, tá certo ou errado? Não estou aqui para julgar, eu estou aqui para fazer eu estou te dando fatores, né, eu estou te dando aí itens para você começar a pôr na tua cacholinha, né, para você começar a pôr aí na tua parte racional, começar a entender, ou pelo menos a raciocinar um pouco com questão de religião, porque as pessoas são meio paralisadas na questão de religião, elas não pensam, elas vão muito pelo lado, como eu disse, pelo lado passional, elas vão sem pensar, sem reagir, né? Elas vão somente porque, não, alguém falou que é assim. Então, se alguém falou e essa pessoa já é uma pessoa idosa, já é uma pessoa que impõe respeito pela idade, né? Então ela já vivenciou isso, então eu tenho que ouvi-la, porque sim, ela é uma pessoa mais idosa, ela sabe o que está falando. Pois é, gente, nem sempre, né? Nem sempre. A pessoa pode ser idosa, mas a idade espiritual independe do corpo físico. Tá? Óbvio, a gente tem que ter respeito pelos velhos, óbvio, mas a idade espiritual independe do corpo físico, da idade cronológica. Só que tudo bem, suponhamos, você gosta, você também vibra essa coisa de ter medo / respeito pela espiritualidade, tudo bem, você quer seguir este caminho, é uma escolha sua, tá? É uma escolha sua, né? Não estou aqui para te falar se é certo ou errado, mas eu vim falar sobre as diferenças que existem, porque a Umbanda, ela se perdeu há algum tempo, ela tá presa em conceitos que não estão permitindo ela evoluir. Parece que está evoluindo, né? Chegam livros, mas não tá. Se você for pôr na balança, é tudo a mesma coisa, só ampliar uma coisa que já existia, mas não evoluiu, né? Tentaram dar uma nova forma à Umbanda, só que não teve essa nova forma, simplesmente pegou algo que já existe, né? E maquiou, colocou coisas bonitinhas, coisas entre aspas, que parecem ser profundas, mas não são. Então, assim, a gente precisa começar a quebrar. Para a Umbanda evoluir, nós precisamos quebrar alguns conceitos, nós precisamos começar a entender, e uma das coisas que precisamos quebrar é essa junção Candomblé / Umbanda. Não existe essa junção. Candomblé é culto ao orixá,
ótimo, é o caminho deles, perfeito, louvado seja, que sigam, que vibrem, que cresçam. Mas Umbanda não é culto ao orixá. Umbanda é trabalho com os guias. Ah, Alexandre, mas é trabalho com os guias, por que existe então o orixá dentro da Umbanda? Existe, como eu disse, porque a Umbanda, ela absorveu alguns conceitos no início, como se fosse o início, a estrutura principal da Umbanda, né? Então assim, a Umbanda, ela é formada ao quê? Sim, traz os conceitos do Candomblé. A Umbanda, alguns conceitos que tem a ver com orixás. Para você, a conceito do Candomblé que entrou para a Umbanda é simplesmente para você entender como funcionam as leis cósmicas de evolução, porque o orixá nada mais é do que isso. Mas ele entrou dentro da Umbanda para ser evoluído. O conceito orixá entrou na Umbanda para ser aberto, para ser entendido realmente, sair das lendas e abrir este conceito, ter mais consciência da conexão. A mesma coisa chegou o Espiritismo. A Umbanda abraçou também a parte do Espiritismo. Por quê? Para evoluirmos essa questão do Espiritismo, porque o Espiritismo ele está congelado, pode falar o que for, o Espiritismo, né, ele tem livros aí do século XIX e eles não evoluíram, e eles acham que está tudo bem. Não, está tudo bem, é isso é a verdade absoluta e ponto. Não, a verdade espiritual é o que está escrito no livro dos Espíritos e no Evangelho, obras póstumas que seja. Então assim, não é somente uma fração. Então a Umbanda pega também esse conceito para ampliar, traz a parte da magia europeia, né? Toda essa parte de bruxaria, magia europeia, toda a parte ligada aí, né? Aos conceitos espirituais europeus, nórdicos, que seja para aquela região, daquela região, né? Existe então uma junção de raças. Também traz o conceito da raça amarela, né? Que a gente sabe, né? Toda a parte hindu, né? Que nós temos os mestres dentro da Umbanda, né? Toda essa questão que ainda não é tão trabalhado na Umbanda, mas tem um pouco, a gente sabe, de mestres chineses que trabalham principalmente na linha de cura, na linha de vibração. Quando há vibração, quando há trabalho de cura, aparecem os mestres ligados, sim, né? É uma egrégora mais chinesa, né? Então a gente tem a junção das raças. A Umbanda, ela é a junção de conceitos religiosos existentes nas raças que há aqui no planeta Terra. O erro, muita gente coloca como a Umbanda fosse uma ramificação, né, afro, né, como se fosse algo somente afrodescendente, como muita gente fala erroneamente. E não é. A Umbanda é a junção, né? Se você pegar também tem a parte ameríndia, né? Tem a parte do catimbó, tem a parte do xamanismo, né? Do brasileiro mesmo, do índio brasileiro, os conceitos, né? Jurema, Janaína, tem tudo a ver, gente, com a parte ameríndia, os caboclos, os índios. Isso não tem nada a ver com orixá. Não tem nada a ver com orixá, nunca teve. Orixá é um conceito africano. Jurema, Janaína, todos esses nomes, né? Caboclos, né? A parte de caboclos é um conceito indígena, ou do catimbó, né? Seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra nem ao Candomblé pertencia, né? Então assim, mas entrou, né? Você viu como que é? A linha entrou para trabalhar, eles aceitam lá, né? Mas não deveria, porque Zé Pilintra nada mais é do que, na visão do Candomblé, deveria ser um egum. Mas a gente, né? Eles abrem-se portas, ramificações e por aí vai. Mas cada um segue o teu caminho, gente. Você que está fervendo a cabeça aí comigo, não, fique em paz.
Eu abro isso aqui, eu trago para as pessoas pensarem. Eu quero que as pessoas, principalmente umbandistas, as outras religiões não me interessam, eu não pertenço às outras religiões. Então assim, eu não tenho como falar, não, essa religião é a correta. Não, para mim não serve. As outras religiões para mim não servem, porque não tem a ver com o meu caminho. Eu vou trabalhar e eu vou defender a minha religião. Eu vou defender aquilo que eu acredito. Então assim, a gente sabe, infelizmente, né, a gente vê aí que as pessoas pegaram, com o passar das décadas, pegaram a Umbanda e foram jogando só para o lado do orixá, né? Tudo voltado ao orixá, e até então, até os anos 90, ainda o que era forte na Umbanda eram os trabalhos com os guias, ainda era. Depois, meado no meio dos anos 90 para 2000 para frente, então acabou, né? Parece que os guias ficaram em segundo plano. O que vem é a força dos orixás, né? O que se aproxima, não, é orixá. Tudo é orixá. O umbandista quer saber o seu orixá. O umbandista quer saber quando que vai sair com o orixá. O umbandista quer saber qual é a roupa que o orixá gosta. O umbandista esqueceu que o trabalho da Umbanda é guia. Ah não, o umbandista quer fazer curso disso, curso daquilo, curso, e esquece que tem que pôr o pezinho no terreiro e seguir ali dia após dia no trabalho, né? Sujando o pezinho, terminando o trabalho com pezinho preto, né? Como a gente brinca, né? Por quê? Porque ali sim você está se doando e ali você está aprendendo. O melhor lugar para você aprender não é em cursos, é dentro de um terreiro. É a partir do momento que você se entrega a um trabalho. Então, a partir deste momento é que você sim vai ser abraçado pelos guias, você vai ser abraçado pela egrégora de Umbanda. Como eu falei, nem toda Umbanda que existe por aí é realmente Umbanda certificada, né? Quem não sabe o que é Umbanda certificada, meus programas anteriores eu brinquei até, né? Eu assumi esse termo, né? Como dizer aquela Umbanda que realmente tem conexão com a Aruanda, tem conexão com caridade, tem conexão com o trabalho com os guias em primeiro lugar, né? Que trabalha em prol do crescimento e aprendizado pessoal do grupo, do grupo enquanto casa, né? Espiritual. Então essa sim é a verdadeira Umbanda. Mas esses conceitos entraram para dentro da Umbanda, e principalmente pela questão da Umbanda absorver muito o orixá. Só que o orixá, em vez das pessoas que estão à frente da Umbanda começarem a trabalhar e desenvolver o conceito, não, eles pegaram o conceito que é trazido do candomblé e começaram a incorporar para dentro da Umbanda como fosse verdade absoluta. Ah não, se funciona assim no candomblé, tem que ser feito assim na Umbanda. Ah, se é assim que está no candomblé, não, assim tem que ser feito na Umbanda, porque a Umbanda também vem falar de orixá. Então a Umbanda precisa seguir o mesmo padrão ou os mesmos conceitos ou dogmas ou crenças que o candomblé traz. Não. O conceito orixá dentro da Umbanda é para ser desenvolvido, ele entrou para entendermos uma profundidade do que é orixá e não somente ficar preso a lendas e a conceitos. Isso não pertence à Umbanda, não faz parte da Umbanda. Então assim, precisamos começar a entender e a evoluir esta questão. Precisamos abrir a nossa mente para isso. E devido, né, a entrar o orixá e todas essas questões, acaba entrando para dentro da Umbanda o conceito Kizila, ou seja, um conceito que traz medo, o conceito que se você não fizer como o orixá espera, né, você vai sofrer as punições cósmicas que o orixá traz. Se você, por exemplo, eu vou falar algumas. Se você comer mel, você filho de Oxóssi, comer mel, sua vida vai realmente perder toda a prosperidade. Você perde a tua prosperidade. É Kizila, mel é Kizila de Oxóssi. Não se pode usar mel em entregas de Oxóssi. Se assim você fizer, você está agredindo o orixá.
e o orixá vai responder de forma negativa. Então a gente sabe que são alguns conceitos, né? Yansan não pode, a gente sabe até, né, um exemplo muito legal, teve uma atriz aí na Rede Globo, que eu esqueci, ela pertence ao candomblé, né? E ela foi na Ana Maria deu alguma coisa de abóbora para ela, ela falou, não posso comer abóbora. Ela não comeu. Por quê? Porque a abóbora é quizila de Yansan, né? Segundo o conceito. E ela, segundo o conceito, né? Não pode, porque senão você entra em quizila, em Euó, né? Você entra em quizila com o orixá, é proibido, né? E ela não comeu. Pô, tudo bem, é a fé dela, gente, é o que ela acredita. Se ela acredita, ótimo. Isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês com relação à quizila. É assim, eu vou começar, né, eu peguei aqui, eu brinco que é o pai dos burros hoje, né? Que antigamente o pai dos burros era o dicionário, mas agora virou o Google. Significado de quizila: substantivo feminino, antipatia, repulsão natural e sem motivos por algo ou alguém. Fala, tu quizilado com aquela pessoa, né? O seu santo não bateu com aquela pessoa. Sentimento de aborrecimento, de impaciência ou de mal-estar. Discussão por divergência de opiniões, briga. Religião, entre, né, colchetes, aquilo que é sagrado, num terreiro de ritos bantus. Bom, isto é o que traz o Google com relação ao que é quizila. Aí eu fui numa página específica para pesquisar, né, para trazer para vocês exatamente. Aí vem assim: o que é a quizila? É uma forma de reação negativa que atinge as pessoas, quer seja fisicamente, causando algum mal-estar, ou na vida pessoal, gerando algum atrapalho, entre aspas, ou perda. E acontece quando comemos ou fazemos algo que não devemos. Todos os orixás têm suas quizilas e, como filhos, devemos respeitá-las. Por exemplo, não devemos comer determinadas comidas que são oferecidas aos orixás. E é muito comum escutar dentro de uma casa de santo de candomblé que aquilo é que não pode, ou restrições entre parênteses, pelo fato que, quando oferecemos a eles esta comida, eles transformam as energias daquela comida em energia positiva para nós, das quais estamos precisando constantemente. Portanto, é comida do orixá, não nossa. A quizila, em alguns casos, é como se fosse uma, entre parênteses, entre aspas, alergia natural, que comemos alguma coisa e imediatamente temos uma reação alérgica. Porém, a mais perigosa é aquela que não sentimos de imediato alguma reação, o que erradamente leva alguns filhos de santo a usarem o sistema. Eu comi, não fez mal, não terá problema. Aí é que se enganam, pois a reação virá quando menos esperam, atingindo de alguma forma. Os iniciados, elegum, feitos de santo, sabem o que devem respeitar. Se não o fazem, é por serem descompreendidos. Evidente que há casos de desconhecimento por uma má iniciação, e muito mais valor terá se não gostarmos daquilo que não podemos, pois é muito fácil se evitar o que não gostamos. As proibições mais comuns são com relação a determinadas comidas, temperos, folhas, bebidas e cores. Vale observar que algumas quizilas são apenas para os recém-iniciados e aos que, no caso, deixando mesmo de ser e atingindo uma hierarquia superior, Ebome, aquele que possui 7 anos pago ou tomou obrigação, deixará de ter algumas quizilas. Entretanto, não será nada absoluto, devendo o filho de santo se reportar
ao Babalorixá para se certificar se realmente não existe mais EO sobre aquilo que antes lhe afetava. Bom, isso aqui é o conceito, né, de uma página ligada ao Candomblé e mostra exatamente essa questão da Kizila e dos preceitos que eles possuem, mas dentro de um culto a orixá. Como eu disse, Umbanda não é culto a orixá. Nós temos o orixá dentro da Umbanda, mas como um conceito de entendimento universal e cósmico para a evolução dos espíritos, certo? Essa coisa de louvar o orixá não é necessariamente a obrigação na Umbanda. Pode-se fazer? Pode, né? A gente sabe que muita casa faz, eu não vou falar que não, muita casa, a maioria, né, infelizmente ainda das casas estão presas somente ao culto aos orixás, só que eles trazem conceitos que atrasam a Umbanda, que não tem a ver com a Umbanda. A Umbanda não tem essa questão da Kizila, até porque na Umbanda, como eu te falei, nós não temos essa questão de hierarquia, Iaô, Ebome, por aí vai, não temos. Na Umbanda isso não existe. Se é trazido para dentro da Umbanda é porque veio alguém do Candomblé para dentro da Umbanda e quis trazer os conceitos, é aquilo que eu já falei aqui. Ele quis trazer os conceitos do Candomblé para dentro, achando que é o certo, e a Umbanda teria a obrigação de, por ser uma cultura também afrodescendente, ele deveria aceitar, né, a questão do orixá. Para muita gente que entra na Umbanda vindo do Candomblé, é como se a Umbanda fosse um Candomblé que aceita espíritos. E a gente sabe que não funciona desse jeito, né? É um Candomblé que trabalha com espíritos. Só que Candomblé mesmo, raiz, é culto a orixá, gente. Você tem todos os preceitos, você tem que seguir os preceitos, porque faz parte daquela religião. E não tem nada a ver em você receber caboclo, preto velho, herê. Herê ainda até entra como, né? O herê até entra como o mensageiro aí dos orixás, principalmente quando o médium está bolado, virado, recolhido para o santo, né? O herê geralmente se comunica falando as necessidades do orixá, entre aspas, né? Muitas vezes acontece. E cuidando do seu filho, né? Mas, que nem baiano, boiadeiro, marinheiro, ciganos, né? O Exu e Pombagira ainda é tido no Candomblé também como, esqueci o nome agora, mas eles também trabalham lá, né? Até por causa da questão do orixá Exu, mas que eu estou tentando lembrar o nome, por isso que eu estou me enrolando um pouquinho, como eles falam no Candomblé. Mas realmente agora o nome, né, me fugiu. Eles têm um outro nome para se referir a Exu e Pombagira. Mas tudo bem. A questão aí que eu quero falar a pessoa que entra para a Umbanda, ela acha que a Umbanda não é afrodescendente. Ponto. Certo? Então assim, a questão da Kizila é uma questão voltada para o orixá. Quando você vai entrar no Candomblé, ele traz toda uma relação de preceitos que você tem que seguir à risca. Por quê? Porque faz parte da egrégora do Candomblé. A egrégora espiritual do Candomblé funciona assim. Então você entrou nessa egrégora, você tem que seguir os padrões que são, né, ditados, as diretrizes que existem dentro desta religião. Na Umbanda não. A Umbanda ela absorveu, mas ela não é só isso, né? A Umbanda ela traz a questão muito maior, né, envolvendo o orixá, entendermos o orixá não como esse ser que castiga, não como esse ser que vai brigar com, né? Não, é uma comida que você não pode tocar porque é sagrada, é do orixá e só a ele pertence. Não, isso é algo que o orixá realmente não gosta, né? Segundo as lendas, né, ocorreram problemas e ele amaldiçoou aquela questão, aquela situação ou aquela comida, e você não pode ter contato com esse tipo de... Então assim, o que eu quero dizer? Que tudo está preso à tua fé. Lembra no começo que eu falei assim, a nossa fé tem que seguir
pela nossa racionalidade, por aquilo que acreditamos e não por aquilo que alguém vem impor para você. Como as pessoas ainda não têm muito esse conhecimento, essa clareza, elas usam a fé como se fosse um condutor para seguir alguém, né? Ela segue uma corrente, né? Ela incorpora a fé dela dentro de uma corrente. Então, se ela não pensa, ela não raciocina, ela não evolui, ela não vê se aquilo realmente está ajudando a evoluir, a crescer. Não, eu sigo aqui porque está me ajudando bem materialmente, está me dando as coisas que eu quero na Terra, mas espiritualmente você está melhorando? Consciencialmente você está melhorando? Passa 10, 20, 30 anos dentro de uma religião e você melhorou como pessoa? Você entende o que a espiritualidade? Você entende o porquê você está aqui? Você entende as necessidades do teu espírito acima de tudo? Ou não? Você está só focado na questão material, você está buscando equilíbrio e tranquilidade no plano material, né? E o resto é só consequência. Será? E a fé, e tudo isso é muito ligado à fé, porque a partir do momento que eu acredito, se você é uma pessoa que acredita, sim, acredita na Kizila, você tem que praticá-la. Por quê? Porque é a sua fé, é você que vai abrir o espaço para o mal entrar, é você que vai permitir ao Ori, né, ele abrir caminho para algo ruim acontecer na tua vida. Por quê? Eu quero que você pense. Vamos globalizar tudo. Orixá, porque a gente sabe que o Orixá tem o nome usado para a questão africana, mas Orixá é energia evolutiva, energia que trabalha para a evolução do planeta Terra como um todo e de toda a humanidade e tudo que há nela, né? Então, assim, a partir do momento em que o Orixá abrange a todos, e aqueles que não têm o conceito de Orixá na tua fé, né? E aqueles que são hindus, e aqueles que são muçulmanos, e aqueles que são cristãos, e aqueles, que são shintoístas, e aí? Eles comem de tudo. E aí, a vida deles, então, quer dizer, pelo fato de eles não terem contato com esse conceito de Kizila, eles vão ter problemas. O Orixá vai julgá-los. Você teve Kizila, você comeu, Você comeu mel e você é meu filho. Você vai descer o tobogã pro inferno agora, direto, né? Eu vou te rogar 7 pragas. Sua vida vai para trás e tudo. Então você acha, né? A pessoa que não tem conceito de Orixá tá pouco se lixando. É a mesma coisa. Na Semana Santa não se come carne, né? E os evangélicos adoram fazer churrasco. Eu tinha um amigo que é da Igreja Batista, pastor. Toda sexta-feira santa ele fazia churrasco. É uma forma agressiva? É uma forma, eu acho até meio agressiva, meio, de querer agredir a outra religião. Pois você está sendo assim de forma muito explícita, que você é contra algo. E nós não temos que ser contra algo, nós somente temos que ter clareza das coisas e não fazer por birra religiosa, né? O que eles fazem é birra religiosa, é uma questão de birra mesmo, mas assim, não, né? Então a questão assim, quem não tá ligado à cultura do Orixá, tá pouco se lixando, cara. Se é de Yansan, porque vai comer abóbora. Imagina! E assim, a fé dele tá tão fechada a isso que a Kizila não vai acontecer para ele. Não vai, porque ele não vai permitir. A fé dele não abre para essa questão. A fé dele não se conecta a esta questão. Então, a partir do momento em que a fé, na verdade é o grande gatilho. A nossa fé é o grande gatilho para Kizila entrar na nossa vida.
é muito da sua intenção, é muito do que você acredita, é muito do que você abraça para a tua vida religiosa. Então assim, se você tem medinho, a pessoa vem e fala, eu não acredito mesmo em Kizila, Kizila é besteira, não, bobeira, não tem nada a ver comigo, não sei o que, não sei o que. Aí você chega na hora lá, você fala, mas eu vou ter que comer esse mel, mas será? Não, mas eu vou comer, eu não acredito mesmo. Mas ali no fundinho existe o medo. Lá no teu fundinho, lá dentro da tua alma, existe dentro da tua fé, lá no fundinho da fé, existe esse conceito que foi colocado lá dentro e você em algum momento abraçou aquilo como verdade. E aquilo ainda existe dentro de você. Então, se aquilo ainda existe dentro de você, esse conceito Kizila vai pegar. Vai pegar. Por quê? Porque é a tua fé que vai falar o teu ori. Fala, abre aí. Ele fez coisa que ele foi contra o que ele criou. Ele criou dentro dele uma diretriz que ele mesmo está indo contra agora. Então, ele tem que ser cobrado. Por quê? Porque geralmente a questão da Kizila é esta fé, né, agressiva, que te conecta a algo vingativo, a algo desequilibrador, a algo que vai te fazer mal. E esses irmãos que vieram para a Umbanda trouxeram essa sementinha. Alguns trouxeram, e isso tem essa questão existe dentro da Umbanda e para muitos umbandistas. E umbandistas, abram a mente, comecem a remover essas diretrizes dentro da tua fé. O orixá não vai ficar bravo com você, o orixá não vai te derrubar, não vai te destruir. Até porque nós não somos filhos somente de um orixá. Nós não temos somente um orixá de frente, um orixá de um tó. Nós não temos. O orixá, ele muda conforme a nossa necessidade evolutiva no planeta. Ele vai mudar. Você vai ter diversos orixás de frente na tua coroa com o passar da sua vida. Dependendo da sua necessidade, vão ocorrer mudanças na tua coroa. Só que assim, isso na Umbanda, gente, é Umbanda, eu não estou falando de Candomblé. Você no Candomblé que está me ouvindo falar, é besteira, você tem que raspar pro teu santo. Olha, gente, a partir do momento que você acredita que você é filho de um orixá, é a tua fé que está ordenando para esse orixá ficar na frente da tua coroa. Entende que tudo é controlado pela tua fé. Olha como a tua força, por isso que eu falo, nós somos deuses. Olha como a tua força, olha como a tua fé, o teu poder de transformação é imenso. Você consegue controlar as energias dos orixás que estão na tua coroa. Por quê? O que acontece geralmente com relação ao orixá? Geralmente a pessoa não sabe de nada, ela quer saber quem é o orixá dela, ela está ávida por isso, ela precisa, né? Ela acha que ela tem que saber quem é o orixá dela. E na Umbanda isso pouco importa. Pouco importa. Então assim, mas o que acontece? Ela começa a cruzada dela. Aí ela vai numa casa de candomblé jogar búzio. A pessoa fala, esse orixá é esse. Quer dizer, a pessoa fala. A partir do momento que a pessoa fala e você tem a questão reverencial daquela pessoa, por quê? Ela deve entender, ela está jogando búzio, ela estudou para isso, ela aprendeu isso, então ela sabe mais do que eu. Entende? A pessoa se colocando menos, em vez de ouvir o espírito dela, principalmente um bandista, né? Em vez de ouvir realmente os guias dela, ela tem que buscar a resposta numa outra pessoa. E buscar respostas em pessoas geralmente dá errado. Geralmente dá errado, porque a fé da outra pessoa não significa a sua. O caminho da pessoa serve para ela. Ela pode ajudar, óbvio, a fé dela vai ajudar as outras pessoas. Mas cada um tem a sua fé, cada um tem as suas diretrizes de fé. É que muitas vezes as pessoas abraçam as diretrizes da casa como sendo a delas. E isso não é para acontecer. Sim, você tem que abraçar, mas não na totalidade.
Você tem que ter as tuas diretrizes pessoais dentro da tua fé. Só que muita gente se põe na mão de outras, como se fossem frágeis, inexperientes espiritual. Pode até ser, de repente é um espírito, né, ainda muito novo, muito infantil. Então ele precisa daquela pessoa por enquanto para ser direcionada. Só que o que eu quero falar disso é que a partir do momento que a pessoa senta na frente de outra, a outra fala, você pertence a tal orixá, a pessoa abraça essa ideia. É você que vai abraçar a ideia de que você pertence a esse orixá. Entende isso? É no momento que a pessoa falou, você pertence a tal orixá, você abraçou essa ideia. Você falou, tem tudo a ver comigo. Ele falou que eu sou filho de Ansan. Nossa, realmente, eu sou briguenta, né? Eu sou da pá virada, mexeu comigo, eu vou pra cima mesmo, eu falo na cara. Tem tudo a ver com Ansan. Não, minha querida, tem a ver com a tua evolução espiritual, não tem a ver com o orixá, não. Tem a ver com a tua evolução, você é mal criada mesmo. Faltou apanhar na bunda aí quando você era criança. Não tem a ver com o orixá, não, minha querida. Mas o folclore que roda por trás de tudo isso é lindo, é maravilhoso, né? É gostoso e atrai as pessoas, né? É místico. Então assim, as pessoas gostam de acreditar nessas coisas. Então assim, a partir do momento que alguém falou que você pertence a tal orixá, você abraça a ideia, você fala, realmente eu sou. Então a partir do momento que você fala eu sou, né? Na Umbanda ainda você não tem a questão de raspar para santo. Então você vai ter alguns trabalhinhos, que geralmente essas casas que mexem com o orixá vai te fazer algum trabalhinho ligado a esse orixá para você, né? E tratá-lo como se fosse o teu pai de cabeça. Mas quando você está numa outra religião que realmente tem culto ao orixá, ele vai raspar você, ele vai fundamentar esse orixá na tua coroa, no teu ori. Então a partir do momento que fundamentou, aí você prendeu, você trava o teu ori de possibilitar a entrada de outras energias orixás, porque é só aquele que está à frente agora, é só aquele que você vai seguir. E vem esse monte de preceitos para você fazer, que não existe na Umbanda. Tá? Eu estou dando os dois exemplos. Eu sei que no Candomblé estou sendo extremamente superficial, porque não é a minha questão se aprofundar em Candomblé, porque não é a minha religião. Mas eu falo isso porque isso eu vejo dentro da Umbanda. E a Umbanda, essas pessoas que querem mexer com o orixá dentro da Umbanda se tornam superficiais. Por quê? Porque não é o real culto ao orixá. Não é. Em vez de usar o orixá da forma mais consciente, mais voltada para o conceito umbandista, criar essa conexão com o orixá no conceito umbandista mesmo, não, ela quer trazer o conceito do candomblé para dentro e fica numa salada, uma mistureba, e infelizmente a gente vê aí a bagunça que está a Umbanda hoje, tentando criar conceitos de orixás como 7 linhas, e não são. 7 linhas de Umbanda, elas são ligadas aos guias, elas não são ligadas às forças orixás. As forças orixás dentro da Umbanda, elas estão ligadas ao conceito evolutivo planetário humano, certo? E não necessariamente ao trabalho de Umbanda. 7 linhas é ligado ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho dentro da Umbanda. São coisas muito diferentes, parecem ser iguais, mas não são. O que é trazido como 7 linhas de Umbanda Orixá nada mais é do que processos evolutivos humanos que servem para o momento atual nosso, né? Porque se você pegar a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a geração, a evolução, são quesitos humanos. E não tem nada a ver com o trabalho de Umbanda, não tem nada a ver com os guias. Tem a ver com o que o orixá traz, mas não são linhas de trabalho, não são as linhas de Umbanda. Nada a ver. Tá? Infelizmente a gente sabe que isso se espalhou na Umbanda, as pessoas abraçaram esta ideia, mas não tem a ver, tá?
É legal, é um conceito legal. Esse conceito está dentro de uma das 7 linhas de Umbanda. Aí sim, que é uma linha de trabalho que é a linha africana. Então ele traz o conceito da linha africana para dentro da Umbanda. Aí sim é uma das 7 linhas. Então seriam assim, essas 7 linhas criadas dentro da principal linha, que é a linha africana, onde você tem a questão do Exu, você tem a questão dos pretos velhos. Aí sim, uma das 7 linhas de Umbanda é a linha africana, outra a linha ameríndia, outra a linha do Oriente, outra a linha branca, e por aí vai. Essas são as 7 linhas de Umbanda. Isso é 7 linhas de Umbanda. Você pega os espíritos e coloca-se dentro dessas 7 linhas de Umbanda. Aí se o espírito vem por uma linha africana, ele vai trazer essa questão dos orixás, e trazendo essas 7 formas de manifestação do orixá, pela fé, pelo amor, pelo conhecimento, mas está dentro de uma linha de Umbanda africana, que agrega espíritos que trazem conceitos africanos. Assim como você vai ter caboclos que não traz nada de conceito africano, não fala nem de orixá. É que todo mundo quer enfiar tudo para dentro do orixá hoje. Caboclo tem que ser de orixá, baiano tem que ser de orixá, marinheiro tem que ser de orixá, cigano tem que ser de orixá. E não é, cigano vem de uma linha europeia, vem da linha a parte africana, mas ali a origem, né, que é do Egito, mas ele se estendeu depois por toda a base europeia, criou-se toda a magia, né, a europeia em cima. Todo o conceito que o cigano traz é do Oriente, não tem nada a ver conosco aqui, né, do Brasil. Então são conceitos novos deles, que também não trazem orixá. Você não vê cigano falar de orixá, não existe. Não existe. Cigano trabalha com elementos da natureza e não orixá. Então assim, é mania do umbandista querer incorporar tudo dentro do orixá, porque virou moda. E o pessoal, porque surgiu um livro falando de orixá como 7 linhas, todo mundo está abraçando a ideia com uma força e se esquecendo que a Umbanda é muito mais do que isso. E a Umbanda se perde novamente dentro de conceitos de orixás. E Umbanda não é só conceitos de orixás. Você pode trazer um índio que vem falar de Tupã. Você pode trazer aí uma linha de índios que não tem nada a ver, que são caboclos mesmo da mata, né? Aqui brasileira, o mesmo, de repente vem lá da América do Norte, índios da América do Norte, né? Não conhecem orixá, não tem nada a ver com orixá. Então eu trago tudo isso para vocês pensarem. Eu quero que vocês, umbandistas, comecem a tirar algumas diretrizes de fé da vida de vocês. Que Zila na Umbanda não existe, isso pertence a outra religião, não é a nós. Se você acredita, então você tem que vivenciar isso. Se você falar, realmente não existe, mas dentro de você tem o medinho de que você vai fazer e você pode sofrer a reação daquilo, então de alguma forma você vai ativar isso, devido à tua fé, devido à diretriz que está dentro da tua fé. Você abraçou a ideia de alguém, você abraçou a ideia de algum livro. Então você criou sim uma diretriz dentro de você. Então você precisa remover, porque Umbanda não existe, Kizila não existe, certo? Gente, está acabando o nosso tempo. Eu agradeço novamente pelo carinho, agradeço por estarem comigo aqui, né? Todos nós sempre às terças-feiras, e pedindo a vocês que me sigam, né, no Instagram, e no Instagram acho que está Umbanda Racional, no Facebook e no YouTube está Umbanda Racional Universalista, e também tenho tiradas de tarô todos os dias a partir das 11 horas da noite no TikTok. Você vai me achar, eu mudei o nome, você vai me achar no TikTok como Oleron_Zinum. Tá bom? Oleron_Sinum. Me achem lá
no TikTok todas as terças-feiras, todos os dias às 11 horas da noite. Tá bom, pessoal? Gratidão, 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 que vocês tenham uma excelente semana, que seja abençoada, protegida pelos mestres de luz, e até o nosso próximo programa, assim se Deus permitir, aqui na Rádio Paradise FM. Um grande beijo a todos e até terça-feira que vem.